Você que está perto da menopausa, entrou na menopausa, começou a roncar, está tendo apneia do sono, saiu um estudo novinho sobre uma medicação nova que pode te ajudar. Então, vem comigo! Ronco, gente, normalmente ele é associado aos homens. No entanto, um levantamento feito pela Unifesp, que é a Federal de São Paulo, aponta que quase 40% das pessoas com problema no país, com ronco e apneia do sono, são mulheres. E esse distúrbio aumenta quando vocês adivinham? Na menopausa. Condição ali que piora ali, que começa na fase dos 50, mas lembrando que a perimenopausa começa aos 40, então a gente já começa a ter algumas alterações ali. Existe aquela queda natural dos hormônios, progesterona, estrogênio, testosterona. Consequentemente, ocorre uma redução do tônus muscular, até do músculo das vias aéreas, gente, dificultando a passagem do ar pela garganta. E o que a gente tem? Nós temos uma medicação nova que está para chegar no Brasil e que saiu um estudo bem recente mostrando ser bem promissora. Que medicação que é essa? É a tirzepatida. Quem é a tirzepatida? É o princípio ativo do medicamento Mounjaro e do Zepbound. O Mounjaro ele já é aprovado no Brasil para o tratamento do diabetes tipo 2. Então, quem é a tirzepatida? Gente, tem um outro vídeo nosso falando sobre ela, mas a tirzepatida nada mais é do que um hormônio intestinal, tá? Do análogo do hormônio intestinal, que chama GLP-1, associado ao GIP. Então, eles são dois hormônios, enquanto o Ozempic é um hormônio só. Então, o que muda é isso, eles são dois. Então, além dessa medicação ser eficaz no tratamento do diabetes tipo 2 e ser utilizada cada vez mais com o objetivo de perder peso, a tirzepatida ela pode auxiliar no tratamento da apneia do sono. Olha que interessante. Isso é o que revela esse estudo da Universidade da Califórnia, publicado no New England. É um estudo que agora, dia 21/6/2024, um estudo que chama Surmonte-Ossa. E o que essa pesquisa mostrou, Ela mostrou que a substância, que é a tirzepatida, levou a uma redução significativa no número de interrupções respiratórias durante o sono, o que poderia melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas afetadas pela apneia do sono. Mas, doutor, o que é a apneia? A apneia obstrutiva do sono ou apneia do sono é um distúrbio caracterizado por episódios repetidos de respiração irregular, devido a um bloqueio completo ou parcial das vias aéreas respiratórias. Os principais sintomas, eles incluem um ronco, despertar recorrente, sonolência diurna. Só que não é só o ronco que incomoda ali o marido ou a esposa. Ele pode gerar grandes complicações, inclusive cardiovasculares, cerebrais, piora de memória, um Alzheimer. E o que a gente tem? Que o excesso de peso, o excesso de gordurinha é um fator de risco para isso. Mas que a apneia, ela pode também piorar a obesidade. Então é aquela história. Estar acima do peso piora a apneia e a apneia piora também para ajudar a emagrecer. Teve um outro estudo também, da Unifesp também, ele foi feito com 268 mulheres no climatério. E o que eles descobriram? Que 68% dos casos, o tipo mais grave dos distúrbios de sono estavam aonde? No grupo da pós-menopausa tardia. Então, por isso que é importante, gente, a gente falar de menopausa, a gente tratar a menopausa. E também foi verificado que além da menopausa, da pós-menopausa tardia,
ser um grande fator de risco para as mulheres, né, foi também a cintura. Então, uma cintura, pega a fita métrica aí para vocês medirem, só para dar aquela conferida. A cintura, se ela está acima de 87,5, esse estudo mostrou que foi um fator de pior prognóstico também. Então, a pesquisa indicou que as mulheres mais predispostas a desenvolver a síndrome, elas estão na faixa ali entre o início da menopausa, piorando cada vez mais que a gente evolui ali na idade. E além disso, né, gente, vamos combinar, na menopausa não é só o ronco ou a apneia, mas o que a gente mais vê é a insônia. Então tem muita insônia, baixa eficiência do sono, acorda cansada, irregularidade do padrão respiratório. A hora que você consegue dormir, vem a onda de calor, vem o fogacho, você tem o suor frequente, você acorda para fazer xixi. Então, assim, é um cenário muito ruim. E ainda mais a hora que você consegue dormir, você tem a apneia, né? Fica bem difícil. Então, essa medicação pode ser ali um tratamento muito grande em potencial. O que a gente tem hoje? Atualmente, um dos tratamentos mais comuns para a condição ali da apneia do sono é o CPAP, que eu acho que quase todo mundo já ouviu falar. O que é o CPAP? É uma terapia que utiliza uma máquina para manter uma pressão e para manter as vias aéreas abertas durante esse sono, para ela não fechar. Então, o que evita aquelas interrupções na respiração. Então a pessoa tá lá roncando e de repente ela para e fica, aí ela solta. Isso aí daí é uma apneia. E o CPAP, então a gente tem dois tratamentos basicamente. A gente tem o CPAP e o BiPAP. O CPAP, ele produz uma pressão positiva contínua, independente da fase da respiração que você tá. Então ele mantém o nível de pressão ali acima do ambiente, independente se você está na inspiração ou na expiração. Já o BiPAP, ele tem dois níveis de pressão. Um maior, que acontece quando inspiramos, e um menor quando... mas mesmo assim, o maior e o menor, mas mesmo assim ainda acima da pressão do ar do ambiente, para a gente não colabar isso daí, né? E o menor quando a gente expira. O que é o problema? O BiPAP, ele se torna muito mais caro que o CPAP. E ele tem ali uma vantagem de manter um pouco mais o tônus, né, dessa respiração, por ele mudar essa pressão. Então, basicamente, é o que a gente tem hoje. Mas, voltando no estudo que foi publicado lá no New England, o que eles fizeram? Eles conduziram 2 ensaios clínicos de fase 3, duplo cego, randomizado, controlado, envolvendo adultos com apneia obstrutiva do sono de moderada a grave, obesos. Então, esse estudo ele foi feito para pacientes que têm apneia moderada a grave com obesidade, tá? Então, não é para qualquer apneia, isso daí é muito importante a gente entender, tá bom? Por que, doutora, magro pode ter apneia? Pode sim. Então, aqui não é o caso desse estudo. Então, o estudo que eu tô falando para vocês, eles foram feitos na apneia moderada a grave e em obesos. Então, foram divididos em 2 grupos. Os que estavam usando o CPAP e os que não estavam. Então, o CPAP ali, ele vai enviar esse ar. Então, o que eles viram? Os participantes foram designados em uma proporção de 1:1 para receber a dose máxima tolerada da tirzepatida. Então, eles nem usaram 5, eles usaram de 10 mg ou 15 mg e o placebo por 52 semanas. Então, o desfecho primário foi a mudança no índice de apneia e hipopneia. Então, esse índice de apneia e hipopneia, eles medem durante 1 hora. Então, quando começaram o estudo, esses pacientes eles tinham 51 eventos por hora, uma média, tá? O que é muita coisa, você imagina. Em 1 hora você ter 51 episódios de apneia ou hipopneia. 51 vezes o teu cérebro tá ficando com pouco oxigênio. Bem sério isso. Então, o que eles viram? Então, lembra que dividiu em 2 grupos? O primeiro grupo, que estava sem o CPAP, ele caiu 25 eventos. Então, se eu for ver, caiu praticamente pela metade. E no grupo que estava com a tirzepatida mais o CPAP, ele caiu 29. Então, caiu muito. Zerou? Ainda não, mas teve uma redução muito significativa. Então, os principais desfechos secundários, né,
controlados ali incluíram a mudança no percentual de apneia e hipopneia, que é o mais importante, redução importante do peso corporal, mudanças na carga hipóxica, né, nessa baixa oxigenação, que melhorou a memória, o raciocínio, melhorou aquela perturbação do sono que fica na apneia, diminuiu os marcadores inflamatórios e ainda diminuiu a pressão arterial sistólica, gente. Olha que interessante. Os efeitos adversos mais relatados ali com o uso da tirzepatida foram de natureza mesmo gastrointestinal, de leve a moderada, náuseas, pouco mais de diarreia, constipação, sensação ali de saciedade, né, de estômago um pouquinho ruim. E então o que a gente tem? Que esse estudo realmente ele é um marco significativo no tratamento da apneia obstrutiva do sono, oferecendo uma nova opção terapêutica promissora que aborda complicações respiratórias, mas também metabólicas. Então, esse vídeo, gente, não é para estimular vocês a usar uma medicação, mas sim para mostrar da importância. Então, primeiro, a importância da gente identificar uma apneia de sono na menopausa. Pelos índices, isso é muito alto. Aqui é muito frequente. Chega o casal, primeira coisa, doutora, ela entrou na menopausa e começou a roncar. Então, assim, ela começa a ter a apneia do sono. Eu mexo nela, viro de lado. Só que aí mexe na pessoa com menopausa e o que acontece? Com insônia, acorda. Então, ali pensa, vira uma bagunça. Então, acho super válido esses estudos, essas novas medicações que podem estar realmente ajudando a gente nessa fase tão complexa. Então, sempre procura ajuda médica, encaminha esse vídeo para suas amigas, para todo mundo ali do grupo que está nessa fase. E entendam que ele é um vídeo informativo, tá bom? Para esclarecer essas várias dúvidas que vocês me mandam. Então, te encontro no próximo vídeo.